citou aí, né, o cunhado do Daniel Worcaro, o Fabiano Zettel, ele foi detido na segunda fase da Operação Compliance Zero e no furo de reportagem aqui do Metrópole sobre essa ligação do ministro Dias Toffoli com um resort que era da família dele, traz uma ligação com o Banco Master através do Fabiano Zettel. Por quê? Quando a família do Dias Toffoli vendeu o resort, vendeu através de fundos. Parte desses fundos foi comprada pelo advogado de uma das empresas, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, mas a outra parte foi comprada pelo Fabiano Zettel, que era das pessoas mais próximas do Daniel Worcaro, principalmente ali no que está sendo investigado de operações fraudulentas do Daniel Worcaro. Então, essa é a principal ligação da história do resort com o ministro Dias Toffoli. Vamos continuar falando sobre esse assunto agora com o analista político, o Felipe Monteiro. Felipe, muito bom dia, prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. As pessoas não estão confusas não é contexto Metrópolis ainda, não é meio-dia, é ainda de manhãzinha, mas o Felipe apareceu aqui e a gente gosta muito quando isso acontece. Valeu, bom dia. Bom dia, Nath, é um prazer estar contigo aqui. Logo cedo, na quinta-feira de carnaval. É quinta-feira de carnaval na Bahia, bom lembrar, hein? Exatamente. No Recife também, não importa mais nada. É carnaval já. A gente está aqui acompanhando as notícias, né, Felipe? Bom, mas é isso. Uma grande novidade que surge aí durante o finalzinho ali de quarta-feira para quinta, que coloca o ministro Dias Toffoli, não diria na boca do Daniel Worcaro, mas ali nas mensagens que ele trocou. A gente ainda não tem todos os detalhes dessas mensagens, mas foram mensagens apagadas. A Mirelle trouxe aqui informação de que mensagens já apareceram de 2022, que através de ferramentas a Polícia Federal conseguiu resgatar essas conversas. Em algumas dessas conversas, o ministro Dias Toffoli é citado. Então agora a gente tem, para além de todas as outras relações que a gente já tinha, o Daniel Worcaro falando sobre o ministro Dias Toffoli, Felipe. Voltei, Nath. Voltou. É isso, Felipe. Além de tudo que a gente já conhecia das relações ali, né, das proximidades do Daniel Worcaro com o ministro Dias Toffoli, principalmente através dessa questão do resort, agora a gente tem a menção do Daniel Worcaro em diversas conversas, por diversos anos, do ministro Dias Toffoli. Então agora a gente tem essa menção que traz, claro, uma profundidade nessa questão toda do ministro Dias Toffoli com o caso do Banco Master, que ele é relator no Supremo, né? Exatamente, Nath. E o que é pior, né? Agrava ainda a suspeição em relação ao ministro Dias Toffoli. É bom lembrar que quando o Dias Toffoli começou a colocar a mão nesse caso, muita coisa estranha começou a se relacionar com ele, né? Primeiro que o caso estava na primeira instância. A investigação começou na primeira instância e começou a correr na primeira instância. Aí, surpreendentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal avoca o caso para si, que é o Dias Toffoli. E aí começaram a surgirem notícias de que ele teria algum tipo de ligação com o Daniel Worcaro e com o Banco Master. Seja por conta do resort da família, né, que foi vendido por um fundo do Banco Master, que tinha como principal coordenador ali o Zettel, né, que era cunhado do Daniel Worcaro, seja por conta da ligação próxima com o Daniel Worcaro. Haja vista que ele viajou, né, na final da Libertadores no jatinho com o advogado do Banco Master, né? Ou seja, todas as condutas do Dias Toffoli em relação ao Banco Master estava sob suspeição. As pessoas falavam a todo momento que ele deveria abrir mão, né, de coordenar o processo, né, do Banco Master e voltar o processo para a primeira instância. E ele não, ele continuou com o processo em mãos, tendo decisão completamente, no meu modo de ver, absurdas e ilegítimas, como, por exemplo, declarar o sigilo, né, de toda a parte do processo, como, por exemplo, ao mandar parte do processo para a CPMI do INSS no Congresso Nacional, ele resolve mandar para o presidente do Senado Federal e mantém sigilo, ou seja, a CPMI não teve acesso aos dados e documentos dos processos relacionados com o Banco Master, com o Daniel Worcaro. Então, todas as decisões do Dias Toffoli, todas as decisões dele, tinha a marca
de uma suspeição, né? De um questionamento. E aí, essa madrugada, jogou ainda mais holofote a essa relação que ele teria com o Daniel Vocaro. Seja porque ele recebeu dinheiro, né, da venda do resort, seja porque ele tem várias conversas que ainda estão em sigilo relacionada com o Daniel Vocaro e o Banco Master. Inclusive, eu não tive acesso a esse documento ainda, Nath, mas tem jornalistas falando que tem, inclusive, na conversa, teor de negociar dinheiro mesmo para alguma situação, né? Ou seja, né, o Dias Toffoli não poderia jamais ficar sendo o ministro do STF responsável por esse processo do Banco Master. Agora, se ele for suspenso, né, do caso, retirado do caso, é uma situação inédita, né? Muita gente não acredita que isso vai acontecer. Ou ele se retira naturalmente, porque dificilmente o Supremo, o ministro Fachin, vai trocar de ministro na relatoria do caso. E tinha lá atrás a discussão sobre mandar para a primeira instância, mas isso também parece que não vai acontecer, porque tem um envolvimento muito grande aí de políticos com foro privilegiado, né? O que tem sido mostrado e levantado pelas provas é que vai ser difícil passar para a primeira instância. Nath, o que costuma acontecer normalmente é que o processo sempre começa na primeira instância e se tiver alguém com foro privilegiado, destaca parte desse processo da pessoa com foro privilegiado e manda para o Supremo Tribunal Federal. O Daniel Vocaro não tem foro privilegiado. Os diretores do Banco Master não têm foro privilegiado, né? Várias pessoas que tiveram algum tipo de vantagem nessa operação do Banco Master não têm foro privilegiado. Então não tem por que estar no Supremo Tribunal Federal. Então tem que estar na primeira instância. A primeira instância é o final desse processo. E aí tem um ponto que o Dias Toffoli, Nath, aí eu vou colocar um tempero aqui no que você colocou, que eu acho que é importante a gente destacar. O Dias Toffoli, sofrendo a pressão em relação ao Banco Master, na primeira vez que ele veio a público se manifestar, ele falou que vai analisar a possibilidade de encaminhar o processo para a primeira instância depois da fase de produção de provas, né? Depois que a Polícia Federal colheu os depoimentos dos investigados, depois que as provas forem todas produzidas, ele iria decidir se o processo iria ou não para a primeira instância. Então, na minha opinião, naquele momento, o Dias Toffoli, sofrendo a pressão da opinião pública, né, e claramente também sofrendo a pressão dos seus pares no Supremo Tribunal Federal, já abriu o caminho e o canal de que ele iria mandar o processo para a primeira instância. Então eu creio que ele vai sim mandar o processo para a primeira instância, e digo mais, talvez seja uma saída honrosa ao Dias Toffoli mandar esse processo para a primeira instância depois da produção de provas. Mas a questão que eu coloco, Nath, que é uma questão que algumas pessoas têm se debruçado, né, é por que a produção de prova ficou sob a alçada do Dias Toffoli, né? Quem fez as perguntas, elaborou as perguntas que a delegada fez ao Daniel Vocaro e ao ex-presidente do BRB naquela ocasião, que isso, inclusive, ele liberou, né? Ele tirou o sigilo, né? Foi o Dias Toffoli, né? Ou seja, ele limitou completamente a produção das provas necessárias para a Polícia Federal, porque ele estava, de certa forma, comandando, e mais do que isso, estava, ao que parece, preocupado com o desenrolar das investigações. Então, no meu modo de ver, deveria mandar esse processo para a primeira instância antes de acabar a fase de produção de provas, Nath. Ô, Felipe, e um outro ponto também que é importante da gente mencionar, e fazia um tempinho que a gente não falava, que era a atuação do Tribunal de Contas da União, né, o TCU.